Olá para você que chegou até esse vídeo. A Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec está completando 20 anos de atendimento fraterno. Em comemoração a esses 20 anos, nós reunimos 12 casas espíritas e a USE Intermunicipal de Sorocaba para trazer alguns assuntos muito relevantes para vocês, como o impacto do espiritismo na família, a preparação dos trabalhadores dentro de uma casa espírita e o papel da USE dentro de todo esse contexto. Convido vocês a assistir o resultado desse projeto e agradecemos desde já a participação de todas as casas, da USE e a sua, que está aqui dando força para o nosso canal e é a razão pela qual nós estamos aqui trazendo informação e conhecimento. Aproveita! No livro Uma Viagem Espírita, no ano de 1862, Kardec coloca uma situação bastante interessante, que ele diz que o conhecimento que o Espiritismo traz é bastante interessante para ser utilizado para as pessoas que são atendidas nesses tipos de atendimentos. Por isso que existe o atendimento fraterno na casa espírita. Muita gente chama de atendimento espiritual, algumas casas chamam de assistência espiritual, mas ainda se baseando em Kardec. Por que existe a assistência espiritual? Por que existe o atendimento fraterno? Isso existe pura e simplesmente porque a Terra está rodeada por espíritos maus. Existem bons espíritos, mas também existem espíritos maus. Por quê? Porque na Terra também existem homens maus e nós nos associamos por afinidade de pensamento. Por isso, nós somos, digamos assim, nós estamos aqui encarnados vivendo no mundo dos vivos, né, que as pessoas gostam de chamar de vivos, mas por Kardec ele só situa a nossa posição em duas situações: mundo espiritual e mundo corporal. E o mundo espiritual e o mundo corporal, eles interagem um com o outro. Então, por isso, nós interagimos com os espíritos que têm pensamento similar ao nosso. Ou seja, o pensamento que tem afinidade, nós nos encontramos em determinadas situações do pensamento. Por isso, é favorável às pessoas que conheçam o assunto, a doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita, para se relacionarem melhor, conhecer mais a si mesmo, para encarar melhor essa influência dos espíritos que influenciam bastante a nossa vida. Olha, nós nos atendemos como seres humanos todos os dias em todos os segmentos do saber. Nós atendemos como médicos, atendemos como advogados, atendemos como professores, atendemos como qualquer segmento da vida material. E muitas vezes nós atendemos dentro de uma apostila, né? Aquela coisa, começo, meio e fim. Então, como eu devo tratar, como eu devo ser tratado. O atendimento fraterno é um atendimento do espírito, não é do corpo. Ele não tem uma apostila, ele usa a sensibilidade. O atendimento fraterno tem por objetivo conectar as almas, aquele que está recebendo e aquele que está se abrindo. Através do atendimento fraterno, a pessoa que vai se abrir, que vai trazer suas questões e querer uma orientação, ela precisa sentir-se à vontade, sentir-se segura, num ambiente seguro, sabendo que aquela pessoa que está lhe acolhendo vai com certeza guardar todo o sigilo necessário daquilo que ela traz da sua vida. E então, sentindo segura, ela pode abrir o seu coração e trazer os conflitos mais profundos da sua existência e ser acolhida por um irmão. E este irmão, então, no atendimento fraterno, ele vai atender não mais como uma apostila, mas como uma conexão de corações, tendo o Evangelho como norte. Jesus fazia atendimento fraterno sempre. Ele fazia atendimento fraterno com todas as pessoas que chegavam até ele. Muitas vezes ele pouco falava, como no exemplo da mulher que ele diz assim: vá e não peques mais. São palavras simples, mas que calam fundo no coração, porque Jesus era a vivência pura do Evangelho. Ele nunca escreveu um Evangelho, ele viveu o Evangelho e todos escreveram sobre a sua vida. Então hoje, nós olhando o Evangelho, tendo o Evangelho como roteiro, podemos também seguir o exemplo de Jesus e atender almas, atender corações, aliviando dores, refletindo sobre caminhos conjuntamente à luz da verdade. No meu singelo entendimento, isso é atendimento fraterno. Fraterno, na casa espírita, ele parte do propósito assim: a casa espírita ela tem 3 objetivos, 3 funções, vamos chamar assim: acolher, consolar e instruir. Né? Então esses são
os 3 objetivos principais de uma casa espírita. Então, no atendimento fraterno é justamente esse acolhimento, em que a gente traz aquela pessoa para nós. A gente faz uma escuta, mas uma escuta ativa. A linguagem corporal da gente mostra isso, em que a gente está abraçando aquela pessoa, e que independente do que ela falar, do desafio que ela trouxer, jamais haverá julgamento, e sempre haverá muito respeito. Então, independente do que ela traga para nós. Então, dentro disso, o acolhimento é a porta de entrada. A gente sabe que tem muitas pessoas que vêm também buscando a doutrina, a compreender, a estudar, mas a grande maioria vem por uma dor. Então, esse momento é importantíssimo. É um momento em que ela sente que a dor dela é validada, de que a dor dela tem importância, e de que dor não se mede. Né? A dor a gente não mede, a dor, é de cada um. Né? Aquela dor sua, aquela dor é a dor mais importante no momento. Não significa que a gente não vai compreender a dor do outro. A gente não vai validar a dor do outro. A gente não vai ter a empatia. Mas saber que a minha dor também é importante. Ela precisa ser cuidada também. Né? Então, essa é a importância. E a doutrina, por ser consoladora, como a gente falou, né? Acolher, consolar e instruir, a doutrina, por ser consoladora, ela traz tanto a doutrina quanto o Evangelho de Jesus. Num segundo momento, esse consolo. E aí, num terceiro momento, a instrução, que é o momento em que a pessoa realmente vai se descobrir como um ser completo, né? Como um ser válido, como um ser único, criado por Eu acredito que o atendimento fraterno, para nós aqui no Centro Espírita Leonor, ele funciona como uma porta de entrada, não só para os trabalhadores, como para os assistidos, para os frequentadores, porque, de uma certa maneira, a procura é por algum tipo de ajuda, né? Por algum tipo de acolhimento. Então, essas pessoas chegam, recebem a orientação, acabam fazendo o atendimento e, de uma certa maneira, no decorrer do tempo, às vezes são até incorporadas ao trabalho da casa. Então, de maneira que é uma maneira de dar a assistência, dar o acolhimento. A minha visão enquanto dirigente da Casa Espírita é que a nossa função é de acolher. E a pessoa chega aqui com as mais diversas necessidades, de toda a ordem, né? E aqui a gente acaba, de uma certa maneira, passando uma mensagem, uma ajuda, né? Tem todo um trabalho de assistência, né? Tem uma entrevista com os entrevistadores já preparados, depois nós temos os trabalhos medíocres, enfim, é um trabalho, um contexto muito grande, né? E eu acho que o mais importante é acolher a pessoa, né? Acolher naquele momento em que ela precisa, que ela está com alguma dificuldade, às vezes a perda de um ente querido, às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de saúde, muitas vezes um problema espiritual que ela não consegue identificar, né? E aqui ela recebe esses esclarecimentos. Ela passa pelas entrevistas, pelas palestras, pelos trabalhos, né? E ela, se sentindo bem, ela acaba ficando e permanecendo conosco. O trabalho na Casa Espírita, ele se propõe aquilo que Jesus nos trouxe, que é a caridade, né? A caridade como o outro e a caridade conosco mesmo, porque o atendimento fraterno não atende só a comunidade, né? Não atende só as pessoas novas no centro. Ela atende também aqueles frequentadores que já vêm há muito tempo, ele atende aos próprios trabalhadores, que muitas vezes estão lá em casa com algum problema e chegam aqui e falam, eu preciso passar pelo atendimento, né? Então, o atendimento fraterno na Casa Espírita, ele é mesmo uma porta aberta para que as pessoas venham e coloquem ali, né, o que elas acreditam. Muitas vezes é ao lado do esclarecimento, porque às vezes elas vêm com uma ideia, né, que é aquela ideia que as pessoas falam na rua das coisas, é espírita, sei lá, essas coisas assim de, né, vai ter espírito lá dentro, né, e assim, as pessoas às vezes vêm com essa crença. Então, e como elas vêm de várias religiões, né, porque a gente não atende só espírita, vem evangélico, vem católico, vem um monte de gente que passa pelo atendimento fraterno. E o atendimento fraterno, normalmente, a gente tem sempre que lembrar,
para aquela pessoa que está vindo, muitas vezes é o último recurso. Porque ele já foi para o hospital, ele já foi, às vezes ele já passou por vários lugares, e aí alguém fala, vai lá no atendimento fraterno. Então, é o acolhimento mesmo, é o ouvir, que às vezes a pessoa não tem. Então, para a casa espírita, ele é assim a caridade que Cristo nos ensinou na prática, sendo colocada, né, em prática. Marta Rita do Nascimento. Eu faço parte do Núcleo Espírita de Evangelização Ismael, Sorocaba, São Paulo. Nós aqui fizemos uma reunião e o grupo chegou, então, a um entendimento em relação a essa resposta. Através do acolhimento amoroso e da escuta sem julgamento e com empatia, podemos proporcionar um momento em que o assistido, a pessoa que vem até o centro, se sinta que é bem-vinda, sendo recebida com amor, respeito e alegria. Cada servidor demonstra o prazer em estar servindo, buscando proporcionar reflexões a todos, na busca pelos ensinamentos deixados pelo Divino Mestre Jesus, por meio do Evangelho. Além disso, a casa possui uma biblioteca que conta com um acervo de mais de 700 livros espíritas, que também podem proporcionar maiores conhecimentos sobre a doutrina, já que os livros ficam à disposição para leitura no local e para empréstimos também. Eu acho que de suma importância um trabalho de atendimento fraterno numa casa espírita, porque é a porta de entrada de quem quer conhecer a doutrina, de quem está precisando de alguma ajuda, de quem está passando por um momento difícil. Então esse é o momento da pessoa poder conversar, poder desabafar. Às vezes ela não tem com quem falar aquela sua angústia, aquele seu problema, com um familiar, com um amigo mais próximo, às vezes por vergonha, por receio, por preconceito também, dependendo do tipo de problema. E acho que a casa espírita ela precisa estar preparada para esse tipo de trabalho, receber as pessoas com todo carinho, com toda amorosidade, porque quem procura ajuda está num momento frágil da sua vida. E esse eu acho o papel fundamental da casa espírita, né? Mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, ela pode conseguir uma ajuda, não só a parte material, que também é fundamental, né? Às vezes até um trabalho psicológico é necessário para determinados casos, mas a ajuda espiritual, se conectar com Deus, né? Se religar com algo mais divino, acho que é fundamental. Então, a casa espírita precisa estar preparada para esse tipo de trabalho, para esse tipo de apoio para as pessoas, e também mostrar para a pessoa que a casa espírita irá ajudá-la, mas ela precisa também fazer a parte dela. Então tudo aquilo que ela ouvir num atendimento fraterno, numa conversa fraterna, ou mesmo em palestras que ela participe, ela precisa de alguma forma colocar isso em prática no dia a dia dela. E acho que esse é o trabalho da casa espírita, né? Do atendente da casa espírita. Dar as ferramentas necessárias para ela poder encontrar o seu caminho, poder encontrar uma solução para o seu problema, mas ela também fazer a parte dela. Porque se ela não fizer, só a casa espírita, infelizmente, não vai ajudar completamente. Um dos maiores requisitos, primeiramente, é conhecer a doutrina espírita. Porque sem isso, em nenhum departamento da casa espírita vai ser possível essa pessoa trabalhar. Porque o embasamento é necessário, principalmente quando você lida com pessoas, trabalha com pessoas, você faz os atendimentos com as pessoas, então é importante que você direcione elas das melhores formas possíveis, né? Então, é importantíssimo ter o conhecimento embasado na doutrina espírita para que a gente oriente, afague essas pessoas em cima dos princípios doutrinários, né? Além disso, é importantíssimo também lidar com pessoas, saber lidar com pessoas, por mais com dificuldade que as pessoas tenham de convivência,
é importante também esse departamento, porque ela mesma vai começar a trabalhar no interno. Então é importante também a pessoa se esforçar nesse quesito de lidar com as pessoas. Bom, além da doutrina espírita, ter o estudo adequado. Hoje em dia a gente orienta a todas as pessoas, como além de não só apenas conhecer a doutrina, né, o alicerce da doutrina espírita, é realmente se aprofundar. E para que a pessoa possa se aprofundar, ela precisa fazer cursos. E hoje, a maioria das casas, não todas, elas estão investindo em estudos, por exemplo, como o ESD, ou até mesmo a introdução ao ESD, que é o estudo sistematizado, da doutrina espírita. Tem a introdução para esse curso também. Após isso, tem a mediunidade estudo prático, que a gente chama de MEP, e assim vai. Então, quanto mais ela se adequar, se aprofundar aos estudos, com certeza ela vai ser um tarefeiro, uma ferramenta melhor para casa e melhor para a espiritualidade. Eu diria para você que é de fundamental importância, sim, a formação do trabalhador que vai se dedicar a esse trabalho, porque é um trabalho de muita responsabilidade. É claro que, para nortear em linhas gerais, de acordo com Manuel Filomeno de Miranda, ele estabelece certos crivos que são muito importantes. O primeiro é aquele que se candidata a esse trabalho realmente gostar daquilo que faz, gostar de estar em contato com as pessoas, gostar das pessoas em si, dessa relação interpessoal, de pessoa a pessoa. Isso eu creio que é fundamental. Entretanto, aquilo que vai nortear para que o trabalhador faça um bom trabalho, eu diria assim que existem certos preâmbulos ou certas questões que são fundamentais. Em primeiro, a questão da moralidade daquele que vai atender. É claro que nós não esperamos, né, que a pessoa seja um ícone moral, não é isso, mas que pelo menos certos valores morais aquela criatura tem dentro da casa espírita ou no meio social, certa forma conservados, uma boa imagem moral e espiritual, né? Uma outra questão que também é de fundamental importância é que, fora a questão da moralidade, a pessoa tem um conhecimento evangélico, não só do Evangelho de Jesus, mas também da própria codificação kardeciana, para que, na verdade, aquele que atende possa não dar margens a comentários que sejam verdades, e que o Evangelho de Jesus, além de estar auxiliando, possa, dentro dos propósitos do atendimento fraterno, que é ajudar o autodescobrimento, a criatura, por si só, encontrar soluções para a vida, porque o atendente fraterno, cabe a ele, inclusive, nem dar soluções, mas apresentar, dentro desses preceitos da doutrina, dos conhecimentos que possui, associando a um tato psicológico, pois que é necessário também um tato psicológico para, na hora de você estar entrevistando, uma certa empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Sem que o local de atendimento fraterno se torne um confessionário, né? E seguindo até os preceitos de Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que cerca de 15 a 20 minutos já estão de um tamanho muito bom, para que não se extrapole em termos vamos dizer, de diálogo, certas tendências que, se decorrido muito tempo, iria para uma queixa, para uma lamúria fora do contexto. Então, diria assim, para fechar, para a gente fazer um fechamento, eu diria, né, que aqueles que querem se candidatar, que aqueles que querem trabalhar dentro desse propósito do atendimento fraterno, que procurem, né, cada vez mais conhecer a doutrina espírita, procurem ler bastante, estudar sobre o assunto, adquirir um certo tato psicológico, principalmente empatia, para estar se colocando no lugar do outro, né? O principal, né, o carro-chefe, é a questão do estudo. Então, a gente tem todo um cuidado na preparação desse atendente fraterno. Porque muitas vezes a pessoa pode fazer o curso, mas às vezes não está tão capacitada para
continuar nessa rotina. Então, além de fazer o curso, a gente também, dentro do curso, existe toda a parte prática e teórica, né, como se fosse a parte de estágio daquele atendente, para que ele comece realmente a se familiarizar com os atendimentos. Uma situação bastante interessante para a gente compreender é que se a gente estudar profundamente as obras de Kardec, nós vamos chegar à conclusão de que a fundamentação filosófica que o estudo nos leva é a seguinte no favorecimento da nossa própria evolução, nosso próprio crescimento. Primeiro, a situação de estudo. Segundo, o trabalho e depois a aplicação. Ou seja, eu estudo a obra, eu trabalho na casa espírita, eu trabalho no movimento espírita e depois, com tudo isso, eu vou aplicar esse conhecimento na minha vida em todas as ações que eu tenho, seja social, familiar, profissional e assim sucessivamente. E nessas três situações, nós vamos dizer que o estudo é o que nos dá solidez, trabalho é o que nos dá comprometimento e a autonomia é conquistada graças a essa coisa de eu aplicar. Quando eu aplico, eu tenho autonomia, que é o sonho de todos nós espíritos. Nós estamos num processo de evolução íntima, e essa evolução íntima, nós vamos dizer que parte do autoconhecimento. Por isso a importância do trabalhador no centro espírita. O trabalhador no centro espírita, nesse momento de convivência, de confraternização no centro espírita, é muito importante para que ele se consubstancie, ele se equilibre, ele se harmonize, e a partir daí, as suas situações espirituais ou emocionais e psíquicas vão se equilibrando, vão se harmonizando. Perante a Organização Mundial da Saúde, saúde é o perfeito estado de harmonia física, psicológica e emocional do ser humano. Emmanuel, numa psicografia através de Chico Xavier, ele arremata dizendo que saúde é o perfeito estado de harmonia da alma, e eu concordo com esse dizer de Emmanuel, o perfeito estado de harmonia da alma, e nós nos harmonizamos a partir do momento que nós estudamos, conhecemos aquilo, aplicamos trabalhando em favor de nós mesmos e a favor do próximo, e através disso nós conquistamos a nossa condição de saúde mental, espiritual e física, e vamos ajudar, colaborar com os outros para que consigam isso também. Esse retorno nós temos muitas vezes, né? Eu acho que até o que a gente fala, para o trabalhador é muito gratificante quando esse retorno, né, vem. Porque o atendimento fraterno, como ele esclarece, ele acolhe, a gente muitas vezes conversa, porque o foco do atendimento fraterno é o atendido. Então, é para ele que é feito o atendimento fraterno, é por ele que a gente estuda, tudo é feito voltado para ele. Então, muitas vezes, ele não tem essa atenção em outro lugar, ele não tem essa atenção dentro de casa. E quando você começa a dar essa atenção, e ele está ali prestando atenção nele mesmo, eu falo que a gente gosta muito de perguntar, e o que você gosta? E o que você sente falta, que você fazia e não faz mais? Quando você começa uma conversa, ele buscando dentro dele as respostas de por que aquilo está acontecendo com ele, eles vão se abrindo e eles vão percebendo por eles mesmos que alguma coisa está diferente do que ele fazia, por isso que agora tá daquele jeito, agora está difícil a vida ali, aquele problema, porque ele está, indo por um caminho que muitas vezes ele se deixou levar. E aí o que acontece? Ele começa a se centrar, começa a prestar atenção em si mesmo, começa a mudar, porque essa é o objetivo da doutrina espírita, a mudança interior, né? Sermos melhores do que antes. E quando a pessoa começa a perceber tudo isso, ela muda. Um pouquinho que ela mude, quando a gente muda, o mundo muda conosco, né? Aí o entorno muda, os filhos mudam, o marido muda. E elas, muitas vezes, as pessoas vêm e falam, olha, minha esposa mudou. Aí a gente pergunta, e você? Ele falou, então, eu parei de fazer aquilo que eu estava fazendo. Então, a minha família mudou comigo. Mas a família mudou para melhor porque ele mudou, né? A esposa mudou, o marido mudou. Então, a convivência familiar melhora também, né? Muda também. O acolhimento irradia no assistido em quem vem até o centro e para toda a sua família com direcionamento, amor e evolução.
Na medida em que o assistido vem à casa, é recebido com amor, tem contato com os ensinamentos do Evangelho, ele vai modificando as suas atitudes, suas vibrações, seus pensamentos, refletindo no ambiente familiar de maneira positiva e amorosa. Claro que esta influência na família vai depender do quanto a pessoa está disposta a admitir que existe a necessidade de uma mudança de postura após ouvir o Evangelho e receber o tratamento. Ao sentir continuamente este ambiente de paz e de amor, e se dispondo a entrar nessa atmosfera mística, a exemplificação de pequenas mudanças pode contagiar o ambiente familiar e transformar gradativamente sua forma de pensar e de agir. Aceitando o Evangelho no lar como uma ferramenta de luz, a consciência expande e o amor vai contagiando e modificando a convivência com a família. Essa do atendimento fraterno, eu entendo que é uma oportunidade que a Casa Espírita oferece de acolher as pessoas que vivenciam momentos de muita dificuldade na sua existência e que não encontram soluções, não veem uma saída para poder, né, seguir um caminho e voltar a ser feliz na sua própria existência. Então a Casa Espírita, no atendimento fraterno, acolhe, ouve e muitas vezes, com os próprios ensinamentos da doutrina, consegue levar esperança para essas pessoas. Então você quer ver, a gente tem algumas situações que elas são constantes, não é? Os problemas de relacionamento familiar. As pessoas procuram muito a Casa Espírita por conta dos problemas de relacionamento. E como é que nós, da doutrina espírita, podemos auxiliar estas pessoas a enxergarem que os problemas de relacionamento na existência de hoje, eles podem ter a sua origem em outras reencarnações, né? Que às vezes foram espíritos adversários em outras existências, que reencarnam com a proposta de se entenderem, não de se machucarem, de se maltratarem, como normalmente nós fazemos dentro do grupo familiar. Não é? E as pessoas então começam a enxergar esses relacionamentos de forma diferente, não é? Passam a ser menos agressivas na sua convivência com as outras pessoas, buscam mais vezes o entendimento, a compreensão, a conciliação, porque se não havia um motivo plausível para se desentenderem nesta existência, e isto pode ser de outra vida, a oportunidade para se entender está nesta aqui, então a gente precisa aproveitar. Então a gente não vai mais jogar fora as oportunidades e ficar se desentendendo. Não, nós temos que buscar a conciliação e o entendimento. Em outras oportunidades, a Casa Espírita ela é buscada por pessoas que tiveram a morte de parentes. E durante a morte de parentes, a maior parte das religiões que não enxergam a imortalidade do ser, entende que ali acabou tudo, não é? E que não há mais possibilidade da pessoa se encontrar com seu ente querido. E a gente consegue, no atendimento fraterno, levar o conforto para essas famílias, né? A gente levar a esperança, primeiro que a morte é só um processo de transição, não é? Quem morre é o corpo físico, não o espírito, que é imortal. Depois, não é, que a gente pode se reencontrar com a pessoa desencarnada. Nós podemos ter contato, convivência, quando, logicamente, esse espírito estiver em condições de poder se aproximar da família. E o André Luiz explica muito bem isso no livro Nosso Lar, né? Que ele teve que se preparar um certo tempo para depois ele poder chegar junto da família. Mas isso é possível de ser feito. Então, a gente passa a enxergar a morte de forma diferente do que as outras religiões que, mesmo sendo cristãs, não acreditam na imortalidade da alma. Outra situação é do suicídio, onde as famílias vêm desamparadas e desorientadas, porque em outras religiões a pessoa que se suicidou
ela não é aceita dentro do grupo social, ou ela é rejeitada, às vezes, mesmo dentro da própria religião. Nós recebemos um caso aqui, há muitos anos atrás, neste prédio, de uma senhora que passou em outra casa religiosa e para falar do suicídio do ente querido, porque ela estava desesperada. E ali disseram para ela que infelizmente eles não podiam ajudar porque, mais ou menos, vou dizer de forma grosseira, eu não lembro mais as palavras, porque tem muitos anos, ele iria queimar no mármore do inferno porque ele tinha se suicidado. E não é assim, poxa vida. Nós sabemos que o espírito que se suicida, ele se endivida diante das leis de Deus. Mas ele é cuidado com amor, com carinho, com atenção. Tem lugares próprios na erraticidade para este espírito se tratar, para ele se recuperar, para ele se preparar para uma nova reencarnação. Então o espírito não está sozinho, não está desamparado, ele não vai ficar, não vai para o inferno por causa disso, em absoluto. Não é? A misericórdia de Deus é imensa e Deus tem um plano de amor para cada um de nós. A gente não pode esquecer disso em nenhum momento. E nós temos condição de passar isso no atendimento fraterno e a pessoa sair daqui esperançosa. No Grupo Espírita Francisco de Assis, nós temos um trabalho voltado para os animais e dentro desse trabalho nós fazemos um atendimento fraterno para os humanos. Então, as pessoas que nos procuram, às vezes por conta de uma doença de um animalzinho, pela primeira vez elas passam no que a gente chama de atendimento fraterno, essa conversa fraterna, e muitas vezes ali nessa conversa nós detectamos que o problema maior não é o animalzinho que eventualmente está doente, e sim aquele ser humano que também está muitas vezes esgotado espiritualmente, está numa situação difícil, momentânea, e às vezes aquele animalzinho foi apenas um reflexo do ambiente onde ele está, o seu ambiente doméstico. Então, no nosso caso, o atendimento fraterno ele é fundamental nesse sentido, em detectar esses pequenos problemas que ocorrem na família, não só no animalzinho, e buscar ajudar da melhor forma possível, mostrar para as pessoas que elas conseguem sim receber essa ajuda. Então, vir à casa espírita, que tem um trabalho voltado aos animais, como é o nosso caso, não é simplesmente receber um passe, é também a pessoa, o ser humano, receber o atendimento que ele precisa. E a família toda é beneficiada nesse sentido quando aquele ser humano busca essa ajuda, às vezes por causa de um animalzinho. Porque quando a pessoa vem e ela conversa, ela expõe as necessidades dela, as dores, os desafios, a doutrina ela é extremamente consoladora. Então ela passa a ter um outro ângulo de visão, muitas vezes, daquilo que ela está passando, conforme o que ela trouxe para a gente. Então, ela tendo esse outro ângulo de visão, ela automaticamente leva para a família, leva para o convívio dela. Né? Então, ela começa a perceber que, às vezes, ela não consegue mudar o outro quando o desafio está ali em família, mas ela consegue perceber que ela consegue mudar alguns comportamentos de uma forma que a relação fique mais harmoniosa. Isso sim. No atendimento fraterno, como a gente falou, existe uma ficha de atendimento aqui no Gabriel Delany, onde a gente pega o mínimo de dados pessoais. Só que mesmo esses dados pessoais, dentro dessa ficha de atendimento, ele goza de proteção legal pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, a partir do momento que eu faço essa coleta de dados do assistido, e a gente explica e pede essa autorização para que ele possa estar fornecendo esses dados, e a gente explica que, eventualmente, se precisar passar numa segunda parte, que é de um trabalho mediúnico, que não teria a presença dele, a gente tem que ter essas informações para poder desenvolver o trabalho. Mas toda casa, ela tem que ter esse cuidado, essas fichas de atendimento, elas têm que ficar num armário, de preferência com chave, e numa sala também com chave, para que somente as pessoas da equipe do atendimento fraterno tenham acesso, tá certo? E depois a gente faz o descarte dessas fichas, a gente faz uma triagem, geralmente a gente guarda dentro desse arquivo
por mais ou menos 1 ano. Então, se o assistido não voltou dentro desse 1 ano, a gente passa elas pelo triturador, que é o recomendado também pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso simplesmente rasgar e colocar num saco, porque você pode, né, dispensar no container, ter a abertura desses dados, dessas informações, e a lei, ela vale para todo mundo. Então, toda casa espírita, ela é vinculada a um CNPJ. Então, a partir do momento que você coletou esses dados, você não pode estar divulgando para ninguém. Então, ele só é utilizado dentro do trabalho da casa e as fichas ficam realmente guardadas. E tem toda a questão do sigilo do entrevistador. Dentro do curso que a casa oferece do atendimento fraterno, tem um tópico só que a gente falando sobre isso, de como que é essa conduta, porque nós não somos psicólogos, a gente não tem o amparo, por exemplo, do Conselho de Psicologia com relação à quebra de sigilo, mas a gente já prevê algumas situações, eventualmente, se tiver a notícia de um crime, ou, como já aconteceu aqui na casa, durante a entrevista, o assistido manifestar a questão do suicídio. Então, a gente não pode, se for uma coisa muito, digamos assim, iminente, a gente pode estar chamando uma pessoa da família e pedir, né, para que fique de olho nele. Só que daí, a conduta com esse assistido é diferente. Ele não vai voltar no retorno daqui a 4 semanas. Aí o atendimento ele passa a ser um pouco semanal até a gente ver necessariamente, assim, ver, né, que ele está melhor. Então já aconteceu, sim, uma situação dessa, e graças a Deus, né, foi conduzido com sucesso, e a gente deixa aí um familiar avisado com relação a isso. Então, todas as informações que ali os assistidos nos trazem, elas são sigilosas, e não são compartilhadas, nem pode, né, com ninguém. Então, se eventualmente também acontecer de alguém vir e noticiar um crime, a gente também discute depois com a direção da casa, com o grupo, até onde pode, né, divulgar ou não isso. Porque muitas vezes também a pessoa, quando traz essa informação, nunca aconteceu aqui, mas é também subliminarmente um pedido de ajuda. Olha, a USE, ela tem sempre proposto, através dos seus departamentos, estudos a respeito do atendimento fraterno, preparo de trabalhadores para o atendimento fraterno, de modo a levar aí, a ampliar as possibilidades deste trabalho dentro das casas espíritas. A USE não é um centro espírita, né? Então a proposta da USE é uma associação que une vários centros. Então a USE principalmente precisa proporcionar recursos aos trabalhadores das casas espíritas para que eles então, trocando informações entre si e com união, possam desenvolver cada vez melhor esse impulsionamento do conhecimento espírita para toda a sociedade. Este é o alvo da USE. Então a USE principalmente tem trabalhado dessa maneira. Porém, nós já temos refletido há algum tempo de implementarmos um trabalho de atendimento fraterno onde a USE poderia também ser um canal de atender o trabalhador da casa espírita, para que ele possa ter um lugar onde ele se sinta confortável, onde ele se sinta leve, para buscar amparo, buscar ajuda. Muitas vezes nós sabemos, né, que nós temos dentro das casas espíritas muitas funções, muitas obrigações, e nem sempre temos o espaço para conseguirmos nos reorganizar. A gente sabe que hoje a casa espírita atende o esclarecimento de todas as pessoas e as necessidades espirituais de todos que procuram. E as necessidades são muitas. Nesse tempo de transição, as necessidades são muitas. E muitas vezes o trabalhador está atolado de serviço, né? Falta trabalhador para tanta demanda. E aí o trabalhador, então, trabalha incansavelmente, atende uma série de demandas, mas ele mesmo, muitas vezes, está cansado e precisa aurir recursos internos de alguma forma. Então, o atendimento fraterno também para o trabalhador espírita, eu acho que é fundamental. E aí nós estamos aí pensando em termos de USE, como a gente poderia começar, por exemplo, prestando este atendimento fraterno dentro da própria USE para um trabalhador de casa espírita, mas de modo que ele também consiga levar esse formato para dentro da sua própria casa espírita, criando um espaço de acolhimento do próprio trabalhador. O trabalhador, ele dá
para o seu trabalho espírita e no seu contexto de vida em geral, ele dá o que ele tem. Se ele estiver em paz, ele vai exalar paz e ele vai dar paz. Se ele estiver abundante em amor, em serenidade, em esperança, é isso que ele vai exalar e ele vai conseguir contribuir com o meio onde ele está inserido. Então é muito importante trabalhar o trabalhador da casa espírita. E em termos de USE, o nosso alvo é atender estes trabalhadores. Nós completamos 20 anos de atendimento fraterno. Essa casa, esse mês, completa 20 anos de atendimento fraterno. E nós vamos falar sobre a importância do atendimento fraterno numa casa espírita. Quantas pessoas passaram por esse atendimento? 6.000, 8.000, essa faixa. Tínhamos um grupo muito bem estruturado. Essa é a importância da casa. Se tem um atendimento fraterno, tem que ter um grupo muito estruturado, dedicado ao trabalho, ao auxílio. Porque um atendimento fraterno, ele é um pronto-socorro, na verdade. É um pronto-socorro para cada assistido. Quando o assistido chega, não sabemos exatamente qual é a dor que ele tem, qual é a doença. E aí, quando tem um atendimento fraterno, dedicado, disciplinado, junto com a espiritualidade, ele é atendido, ele é socorrido, ele é envolvido em tudo aquilo que ele precisa, que ele necessita e que ele veio buscar no atendimento fraterno. O atendimento fraterno causa esse amparo, essa alegria, esse preenchimento de amor a cada assistido. E esse assistido, ele é a ligação à sua família. Ele leva esse amparo, essa alegria, esse conhecimento. Então, o atendimento fraterno sempre será esse pronto-socorro. Será esse amparo. O assistido chega e recebe toda essa luz. É sanado tudo aquilo que está em desespero. Então, cada trabalhador de um atendimento fraterno sabe a necessidade de se dedicar, de estudar, de estar sempre atento. É quase quando você se monta um pronto-socorro ligado a uns bombeiros. Vou socorrer. Tem que estar preparado a tudo. E isso, a espiritualidade nos dá esse amparo, essa assistência. Mas cada trabalhador tem que estar sempre disciplinado, harmonizado e sempre estudando para que ele possa agir naquele momento